As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor são novas a cada dia, se renovam a cada manhã. E nessa manhã de ressurreição do domingo, domingo chegou, passou a sexta-feira e trevas, morte, tristeza, choro, dor. Passou o sábado, a gente não sabe, o texto bíblico não nos relata o que sentiu os discípulos, todas as expectativas, esperanças que eles tinham, e estava enterrado. Tinha morrido Jesus, que havia prometido tantas coisas e falado tantas coisas no futuro, e nós não sabemos, não nos relata o que se passa na vida de Pedro, de João, dos seguidores de Jesus, de Tiago. A gente tem um relato sobre os discípulos de Emaús, que estavam caminhando e se encontram com Jesus e não percebem, depois da ressurreição. E estavam tristes, porque não aconteceu aquilo que eles esperavam. É interessante que a morte, talvez para eles, parecia que tudo seria o fim. Era o fim, não tinha mais jeito, né? Morreu, não tem mais jeito. Mas na verdade era apenas o começo de todas as coisas. Um texto bíblico de João fala de Jesus falando antes de ele ir para o Getsemane, antes dele ser preso, de ser açoitado e morto, enterrado. Ele fala que é necessário que o grão de trigo ele caia na terra e ele precisa morrer. Ele precisa morrer para poder germinar. Se ele não morre, não germina e não produz fruto, não produz nada. Então, é interessante porque ele está falando, na verdade, dele, né? Que ele iria morrer para poder produzir. Lembra que eu comentei um pouco antes, uma vez, de que ele no capítulo 9 de Lucas, ele fica com o rosto empedrecido de olhar, né, assim, convicto que ele ia para Jerusalém, sabedor do que ia acontecer com ele, da sua morte, do que ele ia passar. Então Jesus fala que é necessário que o trigo morra. Então foi necessário que ele morresse. Então hoje é o dia de ressurreição. No texto 28:6 de Mateus, Maria Madalena vai, depois de Jesus ser enterrado, tal de passar a Páscoa judaica, ela vai até lá onde estava enterrado Jesus, e ali tem um mensageiro de Jesus ali. E ele fala o seguinte para ela, no versículo 5, eu vou resumir aqui: não temas, né? Porque ela olha e não vê Jesus, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado e morto. Né? No versículo 7 está toda a base do cristianismo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito que ia acontecer. Aqui está então a base, a declaração tão simples do mensageiro, é a base do cristianismo, da nossa fé cristã, daqueles que creem em Cristo Jesus. Então a Páscoa, ela simboliza, na verdade a Páscoa ela seria a Páscoa judaica, que seria a saída da escravidão do Egito, instituída ali por Deus por meio de Moisés, e ali não tinha ovo de Páscoa, tinha ervas amargas, tinham que comer lá o cordeiro assado e com as vestes prontas e as roupas prontas e as malas prontas, mochilas, para poder fugir do cativeiro egípcio. E nós temos a Páscoa hoje, que é simbolizada pelo coelhinho da Páscoa e pelos ovos de Páscoa, mas não é isso, a Páscoa não é isso, a Páscoa é a ressurreição do Deus vivo. Jesus é Deus, ele diz: olha, sou eu, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Ele veio ao mundo, a essa terra, como ser humano, para poder também passar pelo que passamos, o ser humano passa, e ele então se entrega por nós. Então a Páscoa, a nossa Páscoa, a ressurreição, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, fala sobre uma renovação de fé, uma renovação de expectativa, uma renovação de esperança, uma renovação de um futuro melhor, uma renovação de algo que foi perdido lá no paraíso, no suposto paraíso com Adão e Eva, que era o relacionamento com Deus. Jesus então vem para que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento íntimo com Deus, não precisando de ninguém para podermos chegarmos até a Deus. Não precisa de sacerdote no templo, não precisa de pastor, não precisa de padre, é você, Jesus e Deus, é Ele que dá o acesso. Então essa renovação de tudo isso, fé, expectativa, esperança, um porvir, o futuro, e também do amor, sabedores de que Deus nos ama
e ele manifesta esse amor em Cristo Jesus, e Jesus também nos ama porque ele se entregou. Poderia ter ficado na dele lá em cima, lá, ou no reino que ele reinava, onde quer que seja, e não ter vindo aqui, mas ele veio como um homem, Deus como um homem. Jesus é Deus como um homem, igual a você, igual a mim, sofreu também, teve sede, teve fome, mas ele sabia, como eu digo, né, de onde ele veio, o que ele veio fazer aqui e para onde ele ia. Então essa renovação de esperança, de fé, de amor, renovação de expectativas, de vida, renovação não de morte, mas de vida, né? É preciso morrer, mas não morrer fisicamente, está falando, mas morrer dentro de nós mesmos, de muitas coisas que nós temos errada, para poder renascer e frutificar coisas boas e coisas importantes para nós. Então que fique para todos nós esse dia de domingo que nós celebramos a Páscoa. Alguns têm um poder aquisitivo maior, vai comer um bacalhau, outros, né, vão comer lá um peixe, um camarão. Alguns não vão ter nem o que comer hoje. Alguns não estão nem preocupados com o dia de hoje, se é Páscoa, se é domingo, estão no seu sofrimento, na sua tristeza, na sua angústia, e que também nós possamos, quando nós sentarmos na mesa, compartilharmos o nosso alimento, possamos também invocar a Deus, pedindo que Deus também tenha misericórdia daqueles que precisam, que também isso é uma renovação, a renovação do nosso amor por Deus, acima de todas as coisas, e a renovação do nosso amor pelo nosso próximo também. Você pode interceder, você pode buscar a Deus e orar para que Deus tenha misericórdia e levante a mão dele sobre todos aqueles que hoje também estão sofrendo, aqueles que estão angustiados, tristes, aqueles que estão nos hospitais, enfermos em seus lares também, aqueles que perderam entes também hoje, mas que você possa também ser um intercessor, que você possa ser uma bênção. Nós precisamos morrer em muitos aspectos para podermos crescer, renascer e crescermos e darmos fruto, né? Tudo parecia o fim, mas não era o fim, era apenas, na verdade, era apenas o começo de tudo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe esse domingo, e que fique não o ovo de Páscoa na memória, né? Nem o coelhinho, não, mas Jesus Cristo como Deus se tornando um homem e se entregando para que houvesse uma ressurreição, que é uma renovação da nossa vida. Fique em paz, uma boa semana e Deus abençoe.